E eu quero chamar aqui o nosso pregador, nosso pastor William. Ontem foi o pastor Ricardo, sogro dele, que pregou. E hoje vem aqui o genro pregar para nós aqui. Seja bem-vindo, Deus abençoe. Pode apresentar sua esposa. Deus abençoe. Glória a Deus. Amém. Aleluia, graça e paz. Boa noite. Quem está feliz aí, gente? Não, tá devagar demais aí. Quem está feliz? Glória a Deus, vocês estão de aniversário, Tem que estar feliz demais, gente. Que alegria. Me sinto muito honrado de poder estar com vocês em uma data tão importante, em uma data tão relevante para a igreja. E gostaria aqui de agradecer ao pastor Domingos, sua esposa, pastor Fabiano, meu amigo. Nos conhecemos há poucos dias aí, mas já se tornou um amigo. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês e compartilhar aquilo que Deus tem feito conosco nesse tempo, ao longo, a gente considera aí desses 7 anos que nós transicionamos a nossa igreja. Meu nome é William, eu sou pastor de jovens hoje lá na comunidade. Sou casado, minha esposa está aqui, a Carol, uma mulher linda que me impulsiona a viver no máximo aquilo que Deus tem para a minha vida. Tem me impulsionado desde quando nós nos casamos há 6 anos. Temos um filho, Pedro, que veio aí, alguém já ficou com ele, cuidando aí também. Tem 9 meses, e a Luísa ficou em casa com a minha sogra, tem 3 anos. Mas sabe, Deus ele tem feito algo extraordinário na nossa vida. E é sobre isso que eu gostaria de compartilhar. E Deus ele é tão bom que Ele já começou a falar conosco justamente sobre aquilo que eu vim falar com vocês nessa noite. O pastor acabou de compartilhar sobre dízimo e oferta. E ele falou sobre um sonho dele. E se você perguntar para qualquer membro da comunidade, se você for lá hoje e perguntar para a comunidade qual é o seu sonho, todo mundo vai falar uma única coisa para você: ganhar Campo Verde para Jesus. E eu creio que o sonho dessa casa a partir de hoje tem que ser ganhar Cuiabá inteiro para Jesus. Meus amigos, presta atenção, eu não estou sendo louco de falar que vocês aqui vão ganhar todas as pessoas, mas vai acontecer um avivamento tão poderoso aqui dentro, que as pessoas vão querer saber o que está acontecendo aqui para começar a fazer também. Não tem nada a ver conosco, mas é o Espírito Santo através de nós. Então, eu gostaria de falar sobre o meu sonho. Eu gostaria de falar sobre sonhos, porque desde quando eu comecei a ter um único sonho na minha vida, a minha vida deu sentido, deu propósito, e eu comecei a viver por isso. E sabe qual é o problema das pessoas hoje? Os cristãos, eles não terem um sonho, eles não sabem para onde estão indo. Eles não sabem o que estão fazendo dentro da igreja. Isso é muito perigoso, porque nós precisamos ter um propósito. Se eu perguntar aqui para qualquer pessoa, qual é o seu sonho? Alguns não vão nem saber responder, porque isso é em todos os lugares. Um dia eu perguntei para um adolescente lá da nossa igreja, ele é bem gordinho, e aí eu falei, qual é o seu sonho? Sabe qual era o sonho dele? Ele falou, meu sonho é ter uma pizza, que toda vez que eu como um pedaço dela, cresce outro pedaço. Já parou para pensar que a gente ri, mas talvez qual é o seu sonho? Sabe por quê? O meu sonho impulsionou a eu me dedicar mais, a salvar mais pessoas, a amar pessoas como eu nunca amei, a orar mais pela minha cidade. E eu tenho feito isso ao longo desses anos. Imagina que há 7 anos atrás nós começamos a transição. E o resultado de uma igreja era 100 e poucos membros. E eu estava desviado, olha só. O pastor Ricardo me resgatou. Eu sempre falo isso, cuidou tanto de mim que eu casei com a filha dele. Mas ele me resgatou, ele começou a cuidar. E quando
eu percebi, eu comecei a liderar uma célula, e ele fez um convite para mim: William, lidera uma célula. Eu falei: eu não gosto de célula, eu não gosto de gente, eu não gosto disso. E ele falou: vou te dar 10 dias para você orar. E no mesmo dia o Espírito Santo falou comigo: chegou a sua vez de sair da zona de conforto. E sabe o que eu fiz? Comecei a liderar uma célula com 7 pessoas, há 7 anos atrás. E hoje, para a honra e glória do Senhor, eu lidero aproximadamente 800 jovens. Sabe o que é isso? É um sonho. É dedicar a vida, sabe, viver por aquilo que eu acredito, por aquilo que eu creio. E a gente precisa acreditar que o nosso sonho tem o poder de mudar destino, de mudar a cidade, de mudar famílias inteiras. Nós precisamos acreditar nisso, e é isso que eu tenho vivido. Você sabe o poder de um sonho? Olha só, esse ano nós fizemos uma célula, a célula do amigo. Você sabe quantas pessoas foram dentro da minha casa no dia do amigo desse ano? 98 pessoas. 98 pessoas em uma célula, fora criança. 34 aceitaram Jesus. E sabe o que eu vi nesse dia? Tinha um católico lá, daqueles que faz acampamento. E para quem sabe, os acampamentos hoje da Igreja Católica, eles estão fortes. Eles estão crescendo. E esse cara estava lá na célula, quando acabou a célula. Porque todas as pessoas da minha célula, quando foram se apresentar, elas falaram uma única coisa: eu tenho um sonho, ganhar a minha cidade para Jesus. E quando acabou a célula, esse cara veio até mim e ele falou assim: William, provavelmente eu não vou voltar aqui. Mas o que eu achei mais interessante da sua célula é que vocês sabem para onde vocês estão indo. Vocês estão lutando por algo, coisa que a gente faz vários acampamentos e até hoje nós não sabemos para onde nós vamos. Você entende o valor da gente começar a sonhar e lutar por aquilo que Deus, Ele vai fazer através de nós? Porque olha só, o sonho é a visão, e visão é a habilidade de visualizar aquilo que ainda não existe. Porque quando nós sonhamos, nós passamos a viver como se aquele sonho fosse realidade. Eu comecei a mudar minha vida, minha perspectiva e a forma como eu olho as pessoas, porque eu comecei a sonhar. A gente tem um olhar ainda, infelizmente, de julgamento, de olhar algumas pessoas e julgá-las e criticá-las. Muitas vezes a gente vê alguma pessoa que está na rua e a nossa reação às vezes é: está saudável, está aí porque quer. Vê algum homossexual e a tendência normalmente é criticar, misericórdia, mas o que nós estamos fazendo em prol dessas pessoas? Você quer acabar com o crime, quer acabar com o homossexualismo, a igreja precisa crescer, meus amigos. Esses dias um pastor lá de Santarém passou lá em Campo Verde, o Marquinhos. E sabe o que ele falou para nós? Ele é da igreja do Abe Uber lá. Ele falou: até os meus 10 anos eu via na frente da minha casa, olhando pela janela, briga de gangue. E naquela época não tinha muita arma ainda, aí era paulada, era pedrada, gente morria na frente da minha casa. E ele falou que hoje, durante o ano todo, você pode contar a quantidade de crimes praticamente não existe mais. Sabe por quê? Porque a igreja se levantou, e os sonhos dele lá também é ganhar a cidade deles para Jesus. Então nós precisamos nos mover naquilo que Deus tem liberado para nós. Então qual é o seu sonho? Pensa rapidinho, porque isso vai revelar onde seu coração está hoje. E a nossa tendência é sonhar com aquilo que é terreno, com aquilo que é passageiro, com as coisas dessa vida, e não foi para isso que Jesus nos chamou. A ordem para nós é uma só, meus amigos: vão e façam discípulos. Agora, quantas pessoas você ganhou esse ano? E essa pergunta, ela é para mim também. E você sabe por que a gente tem que sonhar um sonho tão relevante? Gente, porque isso é loucura aos olhos dos homens. Falar que nós vamos salvar uma cidade inteira para Jesus, e eu bato o pé onde eu vou. Nós vamos salvar a nossa cidade inteira.
inteira. Porque se a gente sonhar pequeno, a nossa capacidade de suportar as situações, as tempestades da vida, normalmente, nós vamos fracassar muito rápido. Surge uma situação, a gente deixa de acreditar, é por isso que a gente sonha alto, é por isso que a gente crê, é por isso que nós nos empenhamos em viver aquilo que Jesus plantou no nosso coração. A gente tem vivido e a gente tem nos movido por um único propósito. E sabe o que Deus tem feito? Deus tem nos levado a outras cidades, a outros estados e em breve a outras nações, a partir de um único sonho. E eu creio que esse mesmo sonho vai começar a brotar, a gerar aí dentro de você a partir de agora, a partir de hoje, no nome de Jesus. Foi para isso que eu vim aqui. Sabe, nós precisamos entender algo. Gente, sabe por que nós precisamos sonhar? Eu cuido de jovens, e é muito natural você conversar com alguns jovens de 18 anos, 19, e você perguntar para eles: e aí, como é que você está? Ah, estou desanimado. Jovens que eles não veem a hora de virar o mês para receber o salário, não veem a hora de chegar sexta-feira por causa de um final de semana, sabe por quê? Porque não tem propósito. Só que pelo contrário, os sonhos renovam as forças do cansado, das pessoas que são consideradas idosas. Eu tenho a maior referência para mim de pessoas assim, que é o pastor José Rodrigues. Alguém conhece o pastor José Rodrigues da MCM? Não? Poucas pessoas. 87 anos. 87 anos. Aquele homem é uma máquina. Ele está lá agora. É verdade, está internado. Ele ia fazer uma viagem para Israel agora esse mês. Quem que vai para Israel numa época dessa? Começo do ano, sabe para onde que ele foi? Para a Somália, onde vende passagem só de ida. Você só compra a volta estando lá. Mas sabe por que ele trabalha tanto? Você sabe por que ele fala tanto? Ele só fala em ganhar pessoas. Porque eu tenho certeza que até o último suspiro dele, ele vai estar falando do único sonho dele, que é levar Jesus para todas as nações. E aí você vê um homem de 87 anos disposto, fazendo live com pastores, pregando de manhã, de tarde à noite, ensinando, conduzindo ao povo a crescimento, a salvar vidas, porque ele está cheio do Espírito Santo, porque ele tem um alvo, ele tem um objetivo. Nós precisamos começar a sonhar, nós precisamos começar a nos mover para isso, porque eu creio, meu amigo, eu creio que a próxima vez que eu voltar aqui, esse templo já vai estar muito maior, e os lugares todos tomados por pessoas. Imagine você chegar em um bairro dessa cidade, o único foquinho de luz talvez. Só que daí você tem um sonho, você começa a espalhar esse sonho, e daqui a pouco é você mais um, daqui a pouco são 10, daqui a pouco são 100, daqui a pouco 1000, 10.000, meu amigo, até tomar conta da cidade inteira. Sonhando os sonhos de Deus. Gente, nós precisamos sonhar aquilo que Deus sonha. O sonho de Deus é ver multidões de vestes brancas. Está lá no Apocalipse 7:9. E a gente muitas vezes ainda está preocupado com o agora, com o terreno, com aquilo que é passageiro, se esquecendo das coisas que nós vamos herdar na eternidade. Precisamos nos mover naquilo que Deus nos direcionou. Ganhar pessoas, salvar vidas, salvar Cuiabá inteiro para Jesus. É isso que nós precisamos entender e nos mover nessa palavra. Agora você sabe por que muitas pessoas estão estagnadas? Porque elas começam a olhar para trás e começam a observar apenas aquilo que deu errado. Gente, imagina. O pastor Ricardo veio sexta, certeza que ele falou sobre célula aqui nesses dias. Imagina se eu há 7 anos atrás não tivesse quebrado um paradigma da minha vida. Eu tinha um paradigma, eu tinha algo contra a célula. Eu fui magoado um tempo atrás, eu fui ferido, eu participei de outros movimentos. Quem que já participou de outros movimentos? Célula, celular. Talvez você já foi ferido. Talvez você foi magoado. Agora,
A gente não está falando de um modelo, a gente está falando de uma visão diretamente do trono de Deus, salvar pessoas. Aí você pode mudar o nome, você pode dar o nome que for. Mas a gente precisa entender, meu amigo, que célula é a melhor visão para se ganhar pessoas. Porque imagina se eu tivesse falado, não, pastor Ricardo, eu odeio essa visão. Eu odeio célula, eu odeio gente. Isso aí já deu errado comigo lá atrás. Já parou para pensar? Eu tenho certeza no que eu vou falar agora. Provavelmente, se eu não tivesse aceitado aquele desafio, eu estaria desviado outra vez. Porque crente sem propósito, ele fica muito oscilante, ele fica muito vulnerável. Gente, pessoas sem propósito na igreja, elas oscilam demais. É por isso que a gente vê um monte de crente, uma hora está bem, outra hora está mal, uma hora está bem, uma hora está mal. Sem propósito. E a gente tem que parar de olhar para aquilo que deu errado e olhar para um futuro que Deus tem construído para nós. A gente precisa entender isso. Imagina, gente, eu com 2 meses, o pastor Ricardo me deu uma célula. Eu escutei de gente próxima a mim. O pastor Ricardo está ficando louco de confiar algo na mão do William. Eu escutei isso, gente, de familiares meus. Eu escutei isso de várias pessoas da igreja. O que o pastor Ricardo está pensando? Deixa eu te falar. Nós não devemos olhar ou escutar o que as pessoas estão falando a nosso respeito. Já parou para pensar em Davi? Davi, quando se levanta no meio de um exército, o único, um menino, com rótulos talvez, o menor de sua casa. Eu vou lá e vou derrubar aquele gigante. O que Davi não deve ter escutado naquele dia? Ei, menino, você é louco. O que você vai fazer? Você vai ser atrocidade. Davi, o Golias vai te atropelar, você não está certo da cabeça. Só que Davi caminhou em cima de uma palavra. Ele tinha uma palavra sobre a vida dele. Vai ser rei. Deixa eu te falar. Enquanto as pessoas talvez tentam nos rotular, dizer que nós não somos capazes, Deus está falando, vai ser rei. E é nessa palavra que nós precisamos caminhar. É nessa direção, e Deus está liberando uma palavra sobre essa igreja. Vai e conquiste essa cidade inteira. Davi foi ousado, e nós precisamos ser ousados também. Precisamos ter fé e caminhar naquilo que o Senhor está fazendo, naquilo que Ele está mandando a gente fazer. Meu amigo, a única coisa da minha vida que interessa, que importa é salvar outras. Jesus está voltando. E qual vai ser os nossos frutos? O que nós vamos apresentar? Jesus fala que o nosso Pai é glorificado. Não é quando a gente dá muito, é quando a gente dá fruto apenas, mas é muito fruto. E eu quero ser encontrado, levando milhares e milhares e milhares de pessoas. Porque é isso que nós precisamos fazer. Sabe, a Bíblia conta a história de alguns rapazes que cresceram ao mar, à beira do mar da Galileia, pescadores, talvez sem perspectiva. Imagina que uma pessoa, o pai é pescador, o vô é pescador. Eu sempre falo isso, pescar é bom, mas aquela pescaria de final de semana, aquela que você vai para a pousada, tem um pirangue. Eu sou pescador Nutella. Se não tiver pirangueiro, eu já nem vou. Eu tenho que ter um pirangueiro lá. Eu estou aqui no meio de um monte de cuiabano. Cuiabano gosta de pescar. Isso, vocês são raiz, que eu sei. Eu sou meio Nutella. Gente, pescar é bom. Agora, e a profissão de pescador? E aquela época? Você imagina que Pedro, naquela altura do campeonato, o que Pedro sonhava? Qual era o destino de Pedro? Era talvez fazer a mesma coisa até o final da vida dele. Se Jesus não passa pelo caminho de Pedro, provavelmente ele morreria um pescador comum, um cara sem expressão, esquecido, iletrado. Mas um dia Jesus cruza o caminho desse cara e tudo muda. Um dia Jesus cruzou no seu caminho e a partir de então você precisa mudar também. Porque Jesus, Ele dá destino. Jesus, Ele muda a nossa história. E foi isso que Ele fez. Mateus 4,19.
Eu não vou pedir para você abrir, porque todo mundo conhece esse texto. Mateus 4,19 diz, Jesus passa por aqueles homens e diz, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Jesus te trouxe aqui nessa noite para dizer para você, vinde após mim, que eu te darei as nações, eu te darei esse bairro inteiro, eu te darei Cuiabá inteiro. É isso que Jesus quer fazer para essa igreja. Pessoas comuns que transformaram o mundo. Você sabe por que nós estamos aqui? Porque um dia Jesus acreditou em 12 pessoas limitadas para fazer uma obra extraordinária. E essa mesma obra extraordinária nós precisamos dar continuidade. Gente, imagina hoje, no tempo de hoje, se tivesse RH de discípulo de Jesus. Imagina. Você acha que Pedro tinha passado? Tomé, o incrédulo? Imagina. Só que Jesus nunca olhou para aquilo que eles possuíam, mas Jesus sempre olhou para dentro deles. Deixa eu te falar, eu aprendo a estar disponível em todo momento, porque quando eu olho para mim, meu amigo, eu vejo um cara que é limitado demais. Eu sou muito limitado, gente, mas quando eu olho para dentro de mim, eu vejo um Espírito Santo que esse sim é capaz de fazer coisas extraordinárias. Aqueles homens mudaram a história do mundo, porque eles se colocaram à disposição. Quem se arriscaria a seguir Jesus naquela época? Jesus não ofereceu casa, Jesus não ofereceu salário, não ofereceu nada. E será que você está vivendo pelo quê? Porque de repente esses caras eles devem ter parado para pensar, o que eu estou fazendo aqui nesse mundo? Você já parou para pensar o que você está fazendo aqui? Talvez algumas pessoas desistiram nesse tempo. Talvez algumas pessoas elas se afastaram do propósito. Talvez existem pessoas aqui dentro com um chamado tão incrível, que já ganharam tantas almas e hoje talvez estão estagnadas. Deixa eu te falar, Jesus sempre foi a esperança dos discípulos e de Pedro. E o dia que Jesus ele vai para a cruz, o Pedro, e eu amo esse cara, coloquei até o nome do meu filho de Pedro, porque Pedro é a figura que mais representa o ser humano, porque muitas vezes somos ousados demais, para falar que vamos ganhar uma cidade inteira para Jesus, mas muitas vezes covarde demais para negar Jesus. A gente fala que Pedro negou, Judas traiu, meu amigo, a gente anda na mesma situação algumas vezes. E um dia Pedro se encontra nessa situação. Jesus morre. E Pedro vaza, vai fazer aquilo que Jesus nunca mandou ele fazer outra vez. E ele leva mais um monte de gente. Ele leva mais alguns discípulos de Jesus. A ordem tinha sido clara. Vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. E 3 anos e meio depois, mais ou menos, está Pedro fazendo aquilo que Jesus nunca mandou ele fazer. Era para ele ter abandonado aquela vida, era para ele ter largado aquela vida. Só que Jesus é tão misericordioso, Jesus é tão bondoso, que Jesus um dia chega naquele lugar. Pedro, quando ele descobre que é o Senhor, ele pula do barco, ele chega diante de Jesus. E Jesus, com toda a sua bondade e misericórdia, diz, Pedro, tu me amas? Eu te amo, Senhor. Ô Pedro, você precisa cuidar das pessoas que eu falei para você cuidar, Pedro. Pedro, tu me amas? Ô Pedro, eu te amo, Jesus. Mas Pedro, vai apacentar as pessoas, vai cuidar do mundo, vai cuidar do perdido. Pedro, tu me amas? Eu te amo, Jesus. Você sabe o que Jesus estava querendo falar para Pedro? Pedro, só palavras não bastam. Eu preciso de atitude, Pedro. Eu preciso que você saia daqui e vai.
Pedro, você lembra que há 3 anos e meio, mais ou menos, atrás, eu falei que você ia ser um pescador de homens? Chega, essa vida não é para você. Você sabe o que Pedro faz? Pedro se reconcilia ali, e daqui a pouco, meu amigo, no dia de Pentecostes, Pedro recebe o Espírito Santo, e a sua primeira pregação, mais ou menos 3.000 pessoas aceitam Jesus. Jesus te trouxe para esse lugar, porque Ele quer fazer de nós um Pedro da vida, cheios do Espírito Santo. Nós vamos falar e as multidões vão vir sedentas. É isso que Jesus quer fazer de nós. Só que nós precisamos compartilhar o nosso sonho. Gente, compartilhe o seu sonho. Aonde quer que eu vá, eu falo do meu sonho. Esses dias eu fui numa conferência e tinha um monte de pastor ali. Era só pastor de igreja relevante. Pastores com igreja com mais de 5.000 membros, 30.000 membros. E eu fiquei incumbido de falar aquilo que estava acontecendo na nossa igreja. Eu subi lá naquele púlpito e eu falei: 2 coisas têm movido a nossa igreja: sonho e oração. E no meio do monte daqueles pastores, eu falei: eu tenho um sonho de ganhar minha cidade para Jesus. E deixa eu falar algo para vocês: um dia eu vou voltar aqui para falar que Campo Verde inteiro foi salvo. Você sabe o que aconteceu? Tinha uma mesa com um monte de pastor, só os bambambam, os caras mais conhecidos do Brasil. Um pastor veio chorando e me abraçou e falou: a gente está precisando disso. Nós perdemos a ousadia, nós perdemos o nosso sonho. A gente está muito preocupado com as coisas terrenas e esquecemos que Deus mandou a gente ir salvar pessoas. Ousadia. Eu não creio só que vocês vão fazer um templo maior. Eu creio que vocês vão fazer um templo, meu amigo, que vai caber milhares e milhares de pessoas. Nós precisamos sair daqui dessa noite crendo nisso, crendo naquilo que Jesus tem liberado sobre nós. Compartilhe o seu sonho. Um dia, eu comecei a liderar uma célula de crianças. A gente tem um projeto social na nossa igreja, chamado Atos de Justiça. E uma célula de criança de 8 a 11 anos, você imagina eu, desse tamanho, barbudo, com a cara de bravo, liderando crianças de 8 a 11 anos. E eu cheguei naquele projeto social para liderar essa célula, numa quinta-feira. E eu cheguei lá, a primeira coisa que eu falei para aqueles meninos, falei assim: eu tenho um sonho, ganhar essa cidade inteira para Jesus. Eu tinha certeza de que muitos deles nem sabiam o que eu estava falando. Só que ao longo das células eu comecei a ministrar aquilo que Jesus queria fazer, não só através da minha vida, mas através deles, crianças. E sabe o que começou a acontecer? Passou algum tempo, algumas células. E é engraçado lá, porque lá dava até confusão lá, porque todos eles queriam orar para o lanche. É diferente, célula de adulto, então você tem que ficar mandando. Ora aí, não, estou com vergonha. Lá era diferente, todo mundo queria orar. E eles começaram a orar mais ou menos um mês depois que nós iniciamos a célula. Eu e minha esposa ia toda quinta-feira lá, de tarde. E eles iam fazer oração, sabe qual que era a oração deles? Eles falavam assim: Pai, multiplica o Atos, que nós possamos salvar os nossos amigos. E eles começavam a falar do sonho que a gente começou a compartilhar. E no final, eles agradeciam o alimento. Mas todas as orações deles eram a mesma oração. Eles compartilhavam o sonho, crianças de 8 a 11 anos. E um dia eu cheguei lá, eu sou muito para cima, eu gosto de motivar. Aí eu cheguei lá numa célula um dia, aquelas crianças, fiz um círculo, e comecei, me apresentei, falei: meu nome é Willy e tal, e daí todo mundo começou a se apresentar. Eu estou bem, e daí chegou no último menino. Esse menino era o menino que mais conversava comigo, e era o menino que era mais desembolado. Ele falava bem, ele tinha 8 anos de idade, só que aquele menino era muito inteligente. E quando chegou nele, você sabe o que ele falou para mim? Ele falou: eu não estou feliz, professor.
E eu comecei a pensar, eu falei, o que um menino de 8 anos não está feliz? Eu falei, o que aconteceu? A gente estava num grupo ali de 12 a 15 crianças. E ele falou, professor, o meu padrasto chegou essa noite em casa, drogado. Bateu na minha mãe. Quebrou todas as coisas do meu quarto. E eu tive que dormir no chão. A minha vontade naquela hora foi de largar tudo e ir embora. Eu comecei e falei, Espírito Santo, o que eu faço? Olha só as situações das pessoas lá fora. Sabe por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes nós exercemos o nosso papel de cristão onde menos precisa exercer, que é justamente aqui dentro. Nós precisamos ser cristãos de verdade lá fora. E eu comecei a chorar, e eu só fiz uma pergunta, eu falei, o que nós vamos fazer? Perguntei para aqueles meninos, um menininho de 8 anos, ele se levantou e ele falou assim para mim, nós vamos orar, professor, nós vamos orar. E todos nós, demos a nossa mão, eu comecei a fazer uma oração por aquele menino. E quando eu terminei aquela oração, estavam todos eles chorando por um amigo. Crianças que nem sabiam o que era o evangelho, muitas delas, mas estavam chorando por um amigo que estava necessitado. Qual foi a última vez que você derramou lágrima por um amigo seu que não conhece Jesus? Ou que talvez está passando por alguma dificuldade. Crianças de 8 a 8 anos, de 8 a 11, que já sabem o que querem, que se importa com o amigo, e ora pelo amigo e chora por ele. Sabe o que Jesus espera de nós? Que façamos o mesmo. É por isso que ele fala para a gente ter um coração de criança. A gente vai crescendo e a gente acha que a gente é expert em todas as coisas. E perde a essência, e perde o amor, e começa a perder a compaixão, coisas que nunca deveríamos ter perdido. Nós precisamos sair dessa zona de conforto e começar a sonhar. Porque assim como aquele menino que estava chorando, porque um padrasto entrou dentro de casa drogado e bateu na sua mãe, meu amigo, tem milhares dele à sua volta. Tem milhares de pessoas. Quando você olha para a prostituta dessa cidade, para o bêbado, drogado, o que você tem feito? Tem julgado, porque de julgamento eles estão cheios. A partir do momento que eu comecei a sonhar, muitas vezes eu me deparo com essas pessoas na rua. E eu olho e falo, está indo lá um líder de célula. Ele não sabe ainda, mas eu creio que no nome de Jesus, daqui a pouco ele vai estar liderando uma célula comigo. A gente precisa sair daqui. Enquanto eu vinha lá de Campo Verde, eu entrei no bar, eu vi tantos bares abertos, pessoas bêbadas. Meu amigo, a gente precisa sair das 4 paredes e começar a salvar esse povo. A gente precisa ter um único plano. A gente tem crescido lá porque a gente não tem um outro plano. A gente só tem um plano. Salvar a nossa cidade inteira. Eu só tenho um plano. Eu não quero fazer mais nada na minha vida a não ser isso. A salvar pessoas. E deixa eu te falar. À medida que você começa a sonhar os sonhos de Deus, Ele começa a fazer aqui na terra. Gente, nós precisamos nos apegar mais a Mateus 6:33. Nós precisamos viver mais isso. Que se você buscar Ele em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, todas as outras coisas Ele vai acrescentar. A gente está fazendo o contrário muitas vezes. A gente está preocupado demais aqui para depois se preocupar com as coisas lá de cima. Eu tenho experimentado isso.
Porque a partir do momento que eu comecei a sonhar, Deus começou a concluir todos os sonhos que eu tinha desde criança. Gente, desde criança eu tinha tantos sonhos quando eu era criança, tantos sonhos, tantos sonhos. E Deus começou a fazer um por um, à medida que eu comecei a me preocupar unicamente com pessoas, com vidas. Eu já estou quase terminando, já é 8h25, 7h25, né? 7h25, eu estou acostumado com o culto das 7 lá. 7h25. Mas olha só, ano retrasado, eu fui visitar um pastor amigo lá em Minas Gerais. E esse cara, talvez seja um dos caras mais incríveis que eu conheci na minha vida. Um cara com uma igreja extravagante, relevante, um cara que falava muito de amor e ele vivia amor. Você não está entendendo o que esse cara representava na cidade dele. Ele era lá de Unai. Ele ia de manhã antes dos garis sair para trabalhar, ele ia na polícia, ele ia no bombeiro, todo mundo amava ele. Ele discipulava os 3 padres da cidade, vai pensando aí. Um pastor discipulando 3 padres. Sexta-feira da Paixão, quem já foi católico aí lembra disso aí. Sexta-feira Santa, ou Sexta-feira da Paixão. Tinha missa. Sabe quem que ministrava na missa? Era esse pastor. Olha só. E esse cara, depois de um tempo, ele começou a falar do sonho dele, que era ganhar o Unai. Só que ele teve um câncer. E quando eu fui visitá-lo, ele já estava praticamente nos últimos dias de vida. Eu creio que depois que nós visitamos ele lá, depois de uns 2 meses mais ou menos, ele morreu. Só que eu cheguei lá e eu fiquei muito assustado com o estado dele, porque eu nunca tinha visto aquilo. Ele era um cara muito saudável, novo, tinha 47 anos mais ou menos. E quando eu cheguei e vi ele deitado numa cama, com talvez uns 20 quilos a menos do normal, muito magro, ele abriu um sorriso, e ele começou a conversar com a gente, e ele disse o seguinte, ele falou para mim, o mais fácil hoje é morrer. Eu não aguento mais de dor. Eu não estou aguentando. Eu tomo morfina praticamente todos os dias, já não está mais fazendo efeito. Só que ele olhou para nós, com o olho cheio de lágrimas, ele falou, só que eu não vou me entregar, porque eu tenho um sonho de ganhar minha cidade para Jesus. E eu quero um dia chegar diante de Deus e poder dizer, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Essa foi uma das últimas palavras que nós ouvimos desse cara. Ele morreu, mas ele deixou um legado lá naquele lugar. O pastor José, com 87 anos, ele foi no velório, ele mandava notícia, ele falou, nunca vi isso na minha vida. A cidade inteira parou. Sabe o que é isso? Um homem que sonhava, que amava as pessoas como ninguém as amava. Nós precisamos voltar à essência. Nós precisamos voltar para aquilo que Jesus mandou a gente fazer. Salvar pessoas. Salvar o perdido. Sabe, que o seu sonho possa ser esse mesmo sonho. Eu lembro que talvez 1 mês atrás, eu não me lembro. E essa ministração sobre sonhos é sempre a última mensagem do DNA Jovem. E o pastor Fabiano estava lá nesse dia. Isso foi um sábado. Domingo de manhã, cedinho, ele me mandou uma mensagem. E ele me mandou um áudio chorando. Falando, William, eu comecei a entrar dentro de Cuiabá. E eu comecei a chorar pela minha cidade. Nós precisamos chorar mais por aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Jesus, Ele quer entregar uma cidade inteira. Mas precisa que nós façamos algo.
que nós nos levantemos e começamos a fazer aquilo que Ele mandou, é o ide. Os discípulos de Jesus caminharam sob uma palavra. A gente já tem uma palavra que é o ide, fazer discípulos por todo mundo. Mas precisamos começar por aqui. Porque o ide na verdade é indo. É agora. É hoje. Você está comigo? Eu gostaria que você ficasse em pé nesse momento. Eu creio que nesses dias o Senhor tem derramado e Ele derramou uma graça sobrenatural sobre vocês. Eu creio que Ele derramou uma unção. E Ele equipou vocês para sair das quatro paredes e avançar sobre essa cidade. Eu creio muito nisso. Eu creio muito nisso. Eu creio que no nome de Jesus, talvez esse projeto que vocês idealizaram comece a sonhar com algo maior. Comece a projetar algo maior, porque Deus vai fazer. Deus vai fazer, eu creio nisso. Mas eu gostaria que nesse momento você fechasse seus olhos e você começasse a pensar naquilo que você tem feito até hoje. Pensa naquilo que você fez até hoje. Talvez você já foi um ganhador de vidas extraordinário, mas que talvez parou nesse tempo. E que talvez não estagnada, mas Jesus está te chamando hoje outra vez. Ide após mim. Ide após mim. Vamos fazer a diferença por todo mundo. Vamos lá, meus amigos, comece a orar. Fale, Espírito Santo de Deus, eu quero mais. Eu quero fazer aquilo que eu nunca fiz. Eu quero salvar pessoas como eu nunca salvei. Eu quero um amor incondicional, o mesmo amor que o Senhor me ama. Um amor que não vê defeito, que não julga, mas que acredita, que nós possamos ter esse mesmo amor, que possamos sair dessas quatro paredes e começar a amar o perdido, e começar a amar essas pessoas como Jesus nos ama. Ah, Jesus, muito obrigado, porque um dia o Senhor nos alcançou. Jesus, muito obrigado, porque um dia nós estávamos totalmente perdidos no fundo do poço, mas o Senhor estendeu as mãos, o Senhor acreditou e o Senhor nos amou de uma maneira incondicional, a ponto de dar o único Filho. Pai, que esse mesmo amor possa estar sobre nós. Pai, coloque esse amor no nosso coração nessa noite. Pai, derrama uma graça. Pai, derrama, Deus, vem sobre nós, Espírito Santo de Deus. Nós clamamos por mais e mais e mais e mais e mais e mais. Espírito Santo de Deus, coloca esse único sonho no nosso coração, que é ganhar Cuiabá inteiro. Pai, coloca isso dentro de nós. Pai, queremos fazer parte, Deus, do maior avivamento do Mato Grosso, o maior avivamento do Brasil. Pai, que possamos, Deus, através dessa cidade, tocar nações. Espírito Santo de Deus, vem e flua sobre nós. Flua sobre nós, Espírito Santo de Deus. Pai, que possamos recuperar o tempo perdido, o tempo que talvez ficamos inativos. Pai, flui sobre nós, vem Espírito Santo de Deus. Nós te damos graça, Pai, nós te damos glória, Pai. Obrigado, Jesus, pela Tua palavra. Jesus, obrigado, porque nós sabemos que com o Senhor tudo é possível. Tudo é possível, e essa cidade inteira vai ser salva. Nós cremos nisso, nós temos fé, nós temos ousadia para declarar isso. Derrama a Tua graça sobre nós, Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito Santo, nós queremos Te louvar, nós queremos exaltar o Teu santo nome, Pai. Flua sobre nós.
partir de hoje, qual que é o seu sonho? Vamos lá. Você crê nisso mesmo? Você crê nisso de verdade? Eu gostaria de chamar os pastores dessa casa aqui, por gentileza. Pode ser aqui embaixo mesmo. Pastor Aislan. Pastores, por favor. Pode continuar. Gente, quem crê que esse sonho é possível, levanta. Se você crê de verdade, se você tem fé para isso, levanta sua mão. E esses homens e mulheres que estão aqui à frente são pessoas que creem nisso também. São pessoas que têm cuidado da sua vida. São pessoas que têm dado as suas vidas por vocês. E deixa eu falar algo. Há 7 anos atrás, você sabe o que fez toda a diferença para me sair da minha zona de conforto e viver tudo aquilo que eu tenho vivido? E eu creio que Deus vai fazer muito mais. Porque um dia primeiro eu fiz um compromisso com Deus. Eu disse: Deus, a partir de hoje, meu sonho é ganhar essa cidade. Só que o segundo compromisso que eu fiz foi com o meu pastor. Eu lembro que eu saí do meu lugar e eu fui lá dar um abraço chorando. E sabe o que eu disse para ele? O seu sonho é meu sonho e nós vamos estar juntos até a gente ganhar nossa cidade para Jesus. E de verdade, já é 7h37, já é final de festa praticamente. Mas você que crê de verdade, você que ama seu pastor, você que crê que Deus tem muito mais para essa igreja, tem muito mais para a sua vida. Eu gostaria que você saísse do seu lugar e desse um abraço no pastor de vocês e dissesse: o meu sonho é o seu sonho é meu sonho e nós vamos ganhar Cuiabá inteiro para Jesus. Se você crê nisso, sai do seu lugar e vem aqui até o seu pastor. Não há outra além de ti.
pastor Aizan Fabiano, meu amigo, pastor Domingos, prazer demais. Obrigado pelo convite, fico muito honrado. Vamos fazer uma oração, gente, para a gente terminar, daí já passo o louvor. Amém? Vamos lá, levante suas mãos e agradeça a Deus. Agradeça a Deus por aquilo que Ele vai fazer. Pai, muito obrigado, Jesus, pela Tua palavra. Pai, obrigado porque mesmo nós, sendo tão limitados, pessoas simples, o Senhor nos escolheu, Pai, eu creio. Pai, o Senhor nos escolheu para transformar essa cidade. Pai, muito obrigado, Jesus. Eu oro agora para que o Senhor derrame uma unção, uma graça, Deus, derrame uma unção de intrepidez,